Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 23. Lembrando a vocês que essa semana nós não teremos célula, ok? Nós concentraremos toda a nossa força aqui. Então, nós não teremos as células, nós faremos um celulão aqui na quinta-feira. E, lembrando a você, líder, que ainda não fez a sua inscrição para a capacitação que acontecerá no sábado, por favor, faça o mais rápido possível. Ainda hoje você tem o link lá no seu grupo de liderança, faça a sua inscrição. Por quê? Porque nós já estamos com 200, quase 300 pessoas já inscritas. Só pastores, tem mais de 40 pastores inscritos nessa capacitação. De vários lugares estarão vindo para cá. Então, sábado, 2 horas da tarde, mas eu preciso que você faça a sua inscrição, para que nós possamos nos organizar para te receber da forma que você merece ser bem recebido lá. 1 Samuel, capítulo 23. Quem encontrou, diga amém. Essa é uma história muito interessante e que nós temos muitos princípios, que nós possamos aprender muito com esses princípios dessa história. O texto vai dizer assim: um dia, Davi recebeu a notícia de que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando os cereais das eiras. E Davi perguntou ao Senhor: devo ir e atacá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá, lute contra os filisteus e liberte Keila. Contudo, os homens de Davi disseram: estamos com medo, mesmo aqui em Judá. Imagine como seria em Keila para lutar contra os exércitos filisteus. Davi consultou novamente ao Senhor, e mais uma vez o Senhor respondeu: vá a Keila, pois eu entregarei os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, massacraram os filisteus, tomaram todos os seus rebanhos e libertaram o povo daquela cidade. Quando Abiatar, o filho de Aimeleque, fugiu para juntar-se a Davi em Keila, trouxe consigo o colete sacerdotal. Saul soube que Davi estava em Keila. Agora ele não tem como escapar de nós, exclamou. Deus o entregou nas minhas mãos, pois ele se enfiou numa cidade com portões e trancas. Saul reuniu todo o seu exército para marchar até Keila e cercar Davi e seus homens. Contudo, Davi soube do plano de Saul e pediu a Abiatar, o sacerdote: traga o colete sacerdotal. Então Davi orou: ó Senhor, Deus de Israel, ouvi que Saul planeja vir e destruir Keila, porque estou aqui. Será que os líderes de Keila vão me trair e me entregar a ele? E Saul virá de fato conforme ouvi? Ó Senhor, Deus de Israel, por favor, responde-me. E o Senhor respondeu: ele virá. Mais uma vez, Davi perguntou: e os líderes de Keila entregarão a mim e a meus homens a Saul? E o Senhor respondeu: sim, entregarão. Então Davi e seus homens, que agora eram cerca de 600, partiram de Keila e começaram a andar sem rumo por aquela região. Quando Saul foi informado de que Davi tinha escapado, desistiu de ir a Keila. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e na região montanhosa de Zife. Saul o perseguia continuamente,
mas Deus não permitiu que o encontrasse. Então, perto de Oreza, Davi recebeu a notícia de que Saul estava a caminho do deserto de Zif para procurá-lo e matá-lo. Jonatas, o filho de Saul, foi encontrar Davi e o animou a permanecer firme em Deus. Não tenha medo, disse Jonatas. Meu pai jamais o encontrará. Você será o rei de Israel e eu serei o seu segundo no comando, como meu pai Saul sabe muito bem. Então os dois renovaram seu compromisso solene diante do Senhor. Depois Jonatas voltou para casa, enquanto Davi ficou em Oreza. Senhor, eu quero te agradecer pela leitura dessa palavra. Eu oro para que o teu Espírito Santo fale com cada um de nós, assim como ele falou comigo quando eu meditava nesse texto. Muito obrigado pelas palavras que o Senhor me ministrou aqui. Eu oro para que essas palavras sejam ministradas ao teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Todos digam graças a Deus. Sabe, irmãos, todas as mensagens que eu prego aqui, eu prego no Brasil, por onde eu vou, primeiro, ela fala comigo. Eu nunca preguei uma mensagem que eu me lembre, tipo, vou pregar isso porque eles precisam ouvir isso. Eu não tenho recordação de algum dia. Provavelmente já devo ter feito isso. São mais de 34 anos pregando. Mas eu não tenho recordação. Porque sempre, toda palavra que eu ministro aqui, primeiro, essa palavra fala comigo. Se você apanha, saiba que eu apanhei primeiro. É raro, e eu não me tenho recordações de ter pregado alguma mensagem que primeiro ela não tenha falado comigo. Essa passagem, ela tem princípios muito poderosos. E o tema de hoje é vivendo por propósito, mesmo quando não há recompensa. O texto diz que Davi estava fugindo de Saul, porque Saul tinha inveja de Davi e ele queria destruir Davi. E então Davi estava em uma parte de Israel, quando ele ficou sabendo que os filisteus atacariam a cidade de Keila. E Davi então fez uma oração. Ele disse: Deus, é da vontade do Senhor que eu lute contra os filisteus para defender Keila? E o Senhor disse: sim, é da minha vontade. Então Davi conversou com os homens dele e eles disseram: nós já estamos com medo, fugindo aqui, ainda vamos para Keila caçar confusão com os filisteus? E Davi consultou mais uma vez e Deus disse: vá. E então eles foram, e a Bíblia diz que eles massacraram os filisteus. Eles salvaram a cidade de Keila. Keila era uma cidade cercada por muralhas e por grandes portões. Davi ficou em Keila. E Saul ficou sabendo que Davi estava em Keila. E Saul disse: agora eu vou pegá-lo. Porque ele se enfiou numa cidade que tem muros e portões. Então vai ser fácil pegá-lo. E Saul então convocou todo o exército e Davi ficou sabendo. Quando Davi ficou sabendo, Davi mais uma vez consulta Deus. Ele ora mais uma vez, ele disse: Senhor, é verdade que Saul está vindo? E Deus disse: é verdade. E ele fez outra oração: Senhor, é verdade que os moradores de Keila me entregará nas mãos de Saul? E o Senhor disse: é verdade. Então Davi fugiu com os seus homens para o deserto, e por lá ele ficou. Essa é a história do texto de 1 Samuel capítulo 23. Imagine que Davi salvou aquela cidade,
Davi entrou numa briga que não era dele, que não tinha nada a ver com ele. Ele foi ali, lutou por eles, os salvou, os libertou, e agora esse povo, por quem ele deu a vida, ele arriscou a vida ao lutar contra os filisteus, agora esse mesmo povo vai entregá-lo nas mãos de Saul. Como que é o nome disso? Como que é o nome disso? Como que é o nome disso? Traição. Traição. Sabe, irmãos, essa história, ela nos ensina que existem mesas que nós não podemos nos assentar. Não é aconselhável que você seja amigo dos seus inimigos. O meu inimigo não pode ser amigo do meu amigo. Você entendeu isso? Entendeu isso? Existem mesas que nós não podemos nos assentar. O meu inimigo não pode ser o melhor amigo do meu amigo. Keila, Davi fez amizade com Keila. E Keila era amigo de Saul, o seu pior inimigo, o seu maior inimigo. Então essa é uma lição que nós precisamos aprender. Não é aconselhável que eu seja amigo do meu maior inimigo. O meu inimigo não pode ser amigo do meu amigo. Quando eu olho para toda essa situação, esse enredo, essa trama, eu fico pensando que todos nós corremos o risco de ajudar alguém e ser traído. Porém, existem pessoas que se movem por propósito. E Deus nos chama para ser essas pessoas. Pessoas que se movem por propósito. E pessoa que se move por propósito, ela não faz, ela não ajuda, ela não estende a mão esperando gratidão em recompensa. Porque a pessoa que vive por propósito, o que ela faz não por recompensa, mas por missão. Missão de vida. Essa é a minha missão, então eu vou fazer. Se vou receber recompensa, não sei. Se receberei gratidão, eu não sei. O fato é que eu sei que eu faço porque precisa ser feito. A vida, ela é sobre propósito. E quando você entende o seu propósito na vida, tudo fica mais leve. Porque você não faz para Deus. Você faz com Deus. E eu vou repetir isso. Quando você vive uma vida baseada em propósitos, a vida se torna mais leve, porque você não faz para Deus, você faz com Deus. E existe uma diferença de fazer para Deus e fazer com Deus. Às vezes as pessoas olham para mim e dizem: pastor, sua vida deve ser muito pesada. Eu digo: não é pesada, porque eu não carrego toda essa estrutura nas minhas costas. Eu não trabalho para Deus. Se eu trabalhasse para Deus, eu já tinha morrido há muito tempo. Eu trabalho com Deus. Aprenda isso. Não é fazer para o Senhor, é fazer com o Senhor. Aí as coisas se tornam mais leves. Quando você descobrir o seu propósito, você vai encontrar sentido para a sua vida. E a pergunta que vale 1 milhão é: como que eu descubro o meu propósito? Como que eu descubro o que eu nasci para fazer?
Existe uma pergunta que responde essa pergunta. Qual é o meu propósito na vida? O que eu nasci para fazer? A pergunta que eu faço é: imagine se todo mundo, todas as profissões do mundo, tudo no mundo, recebesse o mesmo salário, tivesse a mesma renda. Se você recebesse a mesma quantia de dinheiro para fazer qualquer coisa, para ser pedreiro, para ser engenheiro, para ser carpinteiro, para ser médico, para ser enfermeiro, para ser jogador de futebol, para ser motorista, para ser pastor, o que você escolheria fazer? O que você ama fazer? Essa é uma boa pergunta para você descobrir. Independente daquilo que você ganha, o que você escolheria? Quando eu consigo responder essa pergunta, e ela pode ser até mais completa, porque aonde é que a vida tem sentido para você? Aonde é que você se realiza? O que é que te completa? O que você faz? O que você exerce que te torna uma pessoa plena? Isso é propósito. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Observe que o texto não está dizendo que existe um tempo para tudo. Não. A Bíblia está dizendo que existe um tempo para todo o propósito. Então não é para tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Não vai dar tempo de fazer tudo. A maior loucura que eu e você podemos nos meter é você tentar fazer tudo e não priorizar aquilo que é propósito para a sua vida. Aquilo que é um propósito de Deus. Mas se você priorizar o que é propósito, vai dar tempo. Vai dar tempo. O texto não está dizendo que existe tempo para tudo, não. O texto está dizendo que existe tempo para o propósito. Então a minha prioridade de vida é o propósito. Quando você vive o propósito, quando você prioriza o propósito, você entra nesse estado de plenitude, porque a palavra no hebraico que Salomão usa para propósito aqui, ela é traduzida pela palavra deleite. Deleite. É isso que Salomão está dizendo. É isso que ele está falando. É algo que é prazeroso. Viver o propósito é viver algo que é prazeroso. E nem tudo que é prazeroso é fácil. Pelo fato de, ser prazeroso, então é porque é tudo fácil. Não. O fato de ser prazeroso, aquilo que você faz, não quer dizer que é fácil, não quer dizer que não exista desafios, não quer dizer que você não vai se deparar com obstáculos, com momentos difíceis, com circunstâncias difíceis para a sua vida, não. Mas é prazeroso. Por quê? Porque é aquilo que Deus desejou para você. Provérbios capítulo 10, versículo 22, diz assim: a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz o quê? Desgosto. Isso é viver o propósito. É você viver debaixo da bênção de Deus. E quando você vive debaixo da bênção de Deus, você prospera. E você prospera sem ter desgosto. Porque não existe nada pior nessa vida do que você viver uma vida que você não queria viver. Fazer algo que você não queria fazer.
É por isso que a maioria das pessoas levantam na segunda-feira e diz, vou para a guerra. Na verdade, a tal guerra que ele está indo é para um lugar que ele não gostaria de estar. Fazer algo que ele não queria fazer. Então é uma guerra. Então é uma batalha. Mas é uma batalha que não está acontecendo lá naquele local onde ele trabalha. É uma batalha que está acontecendo dentro dele. Porque ele sabe que ele está vivendo algo que não é o propósito pelo qual ele foi criado. Para o qual ele foi criado. Propósito, ele não te faz perder o sentido da vida. Pelo contrário, o propósito, ele te faz encontrar o sentido da vida. O propósito, ele te faz olhar e sentir-se pleno e você dizer assim, eu nasci para isso. Eu estou vivendo aquilo que eu nasci para fazer. E por que eu estou falando isso? Porque tem tudo a ver com o texto de Davi. Imagine que Davi vai a uma cidade, salva uma cidade, entra numa briga que não era dele, depois essa cidade vai entregá-lo nas mãos do seu inimigo. Era para ele desanimar, era para ele largar tudo, era para ele dizer, eu não mexo mais com isso. Mas quem vive o propósito, ele vence a ingratidão das pessoas. Quem vive o propósito, ele vence a decepção. Mesmo depois de ter libertado a cidade de Keila dos filisteus, Davi foi traído por aqueles que ele havia protegido. É doloroso quando o bem que fazemos se transforma em ingratidão. Mas Davi nos ensina que eu e você não podemos deixar que a traição apague o propósito de Deus para as nossas vidas. Ei, talvez você é um líder de célula e você está desanimado porque alguém que você estendeu a mão, alguém que você ajudou, hoje saiu da sua célula falando mal, colocando defeitos na célula, na sua liderança. Mas eu posso te dizer uma coisa: não deixe a sua missão por causa de pessoas assim. Não deixe a liderança por causa de decepções. Jesus, ele tinha uma célula. Você já parou para pensar na célula de Jesus? Era a célula mais maluca que tinha. Jesus tinha uma célula com um traidor. Como era o nome dele? Judas. Jesus tinha uma célula tinha dois irmãos que eles foram capazes de colocar a mãe num problema da célula. A mãe não tinha nada a ver com isso. Quando eles chamaram a mãe deles para conversar com Jesus, para que ela intercedesse, para que Jesus deixasse eles sentarem à direita de Jesus no reino. A célula de Jesus saiu um pouquinho da célula, eles começaram a brigar para ver quem tinha mais poder. Essa era a célula de Jesus. No dia de maior sofrimento do líder, eles foram dormir. Jesus foi para o Getsemane orar, eles foram dormir. E quando os soldados chegaram para prender Jesus, eles caíram fora. Um deixou até o lençol que ele estava enrolado para trás e saiu nu correndo. Essa era a célula de Jesus. Jesus não desanimou daqueles 12 homens. Jesus não se decepcionou com eles a ponto de dizer, eu desisto. Pelo contrário. Jesus aplicou sua vida na vida daqueles homens. E por causa de Jesus e daqueles homens, nós estamos aqui hoje. Não eram os melhores, não eram os intelectuais da nação, eram homens iletrados, indoutos, simples, rudes. E Jesus transformou aqueles discípulos em homens que foram capazes de dividir a história no meio com Cristo. Entre antes de Cristo e depois de Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus descobriu a traição de Judas, Jesus marcou uma reunião de célula. Num cenáculo. Preparou uma mesa, pães. E naquela noite, Judas traiu Jesus. E Judas saiu e foi vender Jesus por 30 moedas de prata. Preço, naquela época, de uma prostituta. Foi o preço que Jesus foi vendido.
Jesus não desanimou. Jesus não fechou a célula. Jesus não desanimou com aquele povo. Judas saiu, mas Jesus permaneceu. Não por causa daquele que saiu, mas por causa daqueles que ficaram. E quando eu olho para Jesus, eu me inspiro nisso. Então, com Jesus eu aprendo que eu não devo me entristecer por aqueles que saem. Eu devo me alegrar por aqueles que ficam. E quem tem propósito tem foco. Quem tem foco não se perde em sentimentos, não toma decisões baseado em feridas. Eu não posso tomar decisões na minha vida baseado em feridas. Eu não posso. Jesus nunca permitiu que isso acontecesse. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, a Bíblia diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Olha o que o texto diz: e não nos cansemos. Então quer dizer que o cansaço vem. Não nos cansemos de fazer o bem. Diga comigo: não nos cansemos de fazer o bem. É porque tem hora que a gente cansa. Alguma vez você já cansou de fazer o bem? Tem jeito de levantar os pés aqui? Porque você fez, você ajudou, você deu o seu melhor, você deu o seu tempo, deu sua vida. E no final, você que não prestou. Você que é o ruim da história. Então, quando você vai tendo esse tipo de decepção, o que acontece é que você se cansa. Você vai cansando. Chega um momento que você cansa. O cansaço, ele é real, mas ele não é o fim. Paulo está dizendo: e não nos cansemos de fazer o bem. Liderar pessoas é um privilégio, mas também é um desafio. Interessante que a palavra grega para cansar aqui significa desistir por dentro. O perigo não é o cansaço físico, mas é o desânimo espiritual. Porque o inimigo sabe que ele não pode impedir a semeadura, então ele tenta roubar o nosso ânimo para que você pare de semear, e se você não semeia, você não colhe. O que eu acho interessante nesse texto, e esse texto é mais um dos que a Bíblia diz, em inúmeras passagens, em inúmeras promessas, ela sempre tem uma condicional. O texto diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Existe uma condição. Existe uma condição. E a condição é o quê? Não desanimar. Em outras palavras, não jogue a toalha. Não chute o balde. É mais ou menos isso. Sabe? Então, nós não podemos desistir de fazer o bem. Porque quem não desiste, colhe milagres no tempo certo. Davi entendeu que era melhor ir para o deserto. Quando ele ficou sabendo que ele estava sendo traído, ele foi para o deserto. Às vezes Deus nos guia para lugares na vida que não queríamos ir. Voltar para o deserto. Às vezes Deus nos leva para o deserto. Às vezes Deus nos tira de uma zona de conforto, de segurança, e nos leva para o deserto. O que eu aprendo aqui é que Deus usa o deserto para trabalhar coisas em nós. Deus usa o deserto para trabalhar coisas em nós. O que você aprendeu a tolerar na sua vida, Deus quer transformar no deserto. Aquilo que você chama de isso é o meu jeito, é o que Deus chama de isso é o meu alvo. Eu vou repetir. Aquilo que você diz, isso é o meu jeito de ser, Deus está dizendo, esse é o meu alvo para transformar. Esse é o meu alvo para tocar. E a oficina de Deus para trabalhar esses alvos dele na nossa vida é no deserto. E aí alguém diz: pastor, eu estou passando por um deserto, eu estou passando por uma fase difícil. E Deus, parece que Deus não fala comigo nessa prova, Deus não fala comigo nesse deserto. É claro. Hoje nós oramos pelos professores, então deixa eu usar de uma metáfora para você entender isso. Por que que muitas vezes no deserto, por que que muitas vezes no meio das provações, Deus não fala conosco? E eu vou te mostrar por quê.
Deus é o nosso mestre, é o nosso maior professor. Todos os professores, quando dão aula, eles explicam a matéria para os seus alunos. Mas tem um dia em que o professor não responde aos alunos. Qual dia é esse? Qual dia é esse? É o dia da prova. Tem um dia que o professor não fala com o aluno. E esse dia é o dia da prova. Quem está entendendo? Pastor, eu estou passando uma prova, Deus não fala comigo. Qual professor que fala com o aluno no dia da prova? Nenhum professor fala com o aluno no dia da prova. Mas por que ele não fala? Porque ele quer aprender ele quer saber se você aprendeu a matéria. E se você passar na prova, você sobe de nível. Você é aprovado. Eu aprendi uma coisa: quando você está na prova, é porque o professor está querendo saber se você aprendeu a matéria. E a minha pergunta é: será que você aprendeu a matéria? E o que acontece quando você não passa na prova? Você precisa o quê? Repetir. Talvez você não consiga mudar de fase na sua vida porque você não está passando na prova. E você não está passando na prova porque você não aprendeu a matéria. Aí quando eu era garoto e eu me lembrava, eu achava que a prova que o professor me entregava era para me reprovar. Mas logo eu aprendi que não, a prova não é para te reprovar, a prova é para te elevar para um próximo nível. Então é assim que Deus trabalha conosco. Olha só, mesmo estando no deserto, Deus não desamparou Davi. No versículo 16, a Bíblia diz que então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para o bosque e o confortou Davi. Davi foi confortado por Jonatas. Deus sempre vai enviar alguém para te ajudar no deserto. Vai ter sempre alguém para te estender a mão. 2 Coríntios capítulo 7, versículos de número 5, quando o apóstolo Paulo estava num deserto da vida, olha o que ele escreveu: quando chegamos a Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de todas as formas, ou de toda forma, conflitos externos, temores, medos internos. Contudo, Deus que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de quem? De Tito. No deserto de Paulo, lutas por fora, medos por dentro, insegurança, Deus estava vendo aquilo e Deus manda Tito. No deserto você não está sozinho. Deus coloca alguém no nosso caminho para nos dar uma palavra, para fazer por nós uma oração, para nos dar um direcionamento. Sempre Deus coloca alguém no nosso caminho. E a minha oração aqui hoje é que no meio do deserto que você está atravessando, eu não sei quem é, nem sei de onde virá, mas uma coisa eu sei: Deus vai colocar alguém no seu caminho para te ajudar, para trazer consolo sobre a sua vida, para te estender uma mão e dizer: filho, você não está sozinho, você não está sozinho. Glória a Deus. Sabe, irmãos, todos nós queremos uma pessoa que chegue para nós e diga: é por ali, a saída é por ali. Todos nós queremos. Mas a pergunta é: você está disposto a ser alguém na vida de uma pessoa que diz: a saída é por ali? Nós queremos muito que Deus responda às nossas orações, mas você está disposto a ser resposta à oração de alguém? Pastor, quando eu sei que eu sou resposta à oração de alguém, é quando alguém diz para você assim: foi Deus que te colocou no meu caminho, foi Deus que te colocou naquela hora do meu lado, foi Deus que te colocou, foi aquele telefonema que você me deu naquela hora, foi Deus que mandou você me ligar.
Irmãos, eu não sei quantas vezes já aconteceu comigo. Pastor, aquela mensagem que você me mandou, aquele momento que você me ligou, pastor, eu estava com uma arma na mão para dar um tiro na minha cabeça. Outro dia, um moço me mandou uma mensagem, eu não abri, e de repente eu olhei, vi uma mensagem e falei, vou passar ali agora. Eu passei lá. Quando eu cheguei lá, o cara me viu e ele começou a chorar. Aí eu sentei com ele, fui falar de Jesus para ele. Ele falou, deixa eu te mostrar uma coisa. Ele foi lá e pegou um 38. Ele falou, as balas estavam aqui. O senhor chegou na hora, porque eu ia dar um tiro na cabeça. Esse moço começou a frequentar o RPM, depois foi para o Legendários, talvez até esteja aqui nessa noite. Não existe nada melhor. É muito bom quando Deus coloca uma pessoa no caminho da gente para nos ajudar. Mas melhor que isso é quando Deus coloca a gente no caminho de alguém para ajudar alguém. Não tem preço. Você, naquele momento, você sente, eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Sabe, o seu pico de dopamina vai lá em cima. Sabe por quê? Porque você se sente útil. Irmãos, não tem nada melhor do que você ir no hospital e fazer visita para quem está enfermo, ou ir na casa de alguém que está doente, levar uma palavra de consolo. Quando você sai dali, você sai, parece que flutuando, sei lá, não sei que palavra, tão leve. Mas na verdade é porque você encontrou o seu propósito, você encontrou o seu verdadeiro significado na vida. Você não vive em função de você, você vive em função das pessoas. E Davi, ele entendeu isso. Agora, o que me chama a atenção é que Davi não volta para Keila. Quando ele vai para o deserto, ele não voltou mais para a cidade de Keila. Ele poderia ter voltado ali para tirar satisfação. Por que vocês me traíram? Não, ele não fez isso. Ele foi embora. Aprenda uma coisa. Ouça o que eu vou dizer. Nem tudo na vida vale a pena tirar satisfação. Nem tudo na vida vale a pena tirar satisfação. Principalmente quando o assunto é passado. Não vale a pena tirar satisfação. Na Bíblia, quando a Bíblia fala de passado, na Bíblia, passado não se vence. Passado se esquece. Repete comigo. Passado não se vence. Passado se esquece. Tem muita gente tentando voltar ao passado para tentar vencer. Porque fica remoendo aquilo dentro de si. Eu preciso ter uma nova oportunidade. Porque eu preciso encontrar com aquela pessoa novamente. Porque dessa vez vai ser ei, passado não se vence. Na Bíblia, passado se esquece. José teve um passado terrível, traído pelos irmãos, vendido como escravo, caluniado, pegou cadeia. Quando ele se transformou governador do Egito, e agora ele se casa, tem um filho, e a Bíblia diz, o primeiro filho de José, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. O que José está dizendo? Meu filho vai se chamar Manassés. Manassés significa o quê? Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Ele poderia, agora eu sou governador, eu vou voltar, e eu vou vingar, e eu vou fazer, e vai acontecer. Não. Quando ele olha para o passado, Manassés, Deus me fez esquecer de todo o passado. José, ele não venceu o passado. Deus o fez esquecer o passado para que ele pudesse viver o propósito no Egito. O esquecimento em Deus é cura e não negação. O passado não se vence com confronto, se vence com esquecimento ou ressignificação. É o que você pode fazer. Filipenses 3,13. O que você não esquece te prende,
E o que você entrega a Deus, Deus te liberta. Irmãos, não penso, Paulo falando, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, o quê? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Paulo está dizendo, eu não vou lutar contra o meu passado, eu não vou tentar vencer o passado, eu vou esquecer o passado e focar naquilo que está à minha frente, avançando para as coisas que estão adiante. Então ponha isso na sua cabeça. Passado não se vence, passado se esquece. O que você não esquece te prende, e o que você entrega a Deus, Deus te liberta. O passado não se vence, passado se substitui pela nova vida em Cristo. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Toda vez que a Bíblia fala de passado, ela não fala de vencer, ela fala de esquecer. Davi, ele não voltou a Keila, porque ele entendeu que o passado não é um lugar de morar, é lugar de aprendizado. O que eu aprendi? Quais são as lições? Davi aprendeu muito em Keila, ele aprendeu muito em Keila. Deus não quer que você vença o que passou. Ele quer que você esqueça para você viver o novo. Essa é a promessa de Isaías 43. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus não pede que você lute com o que passou. Ele quer te conduzir ao que Ele está fazendo agora. Quando eu olho para esse texto, eu sou inspirado nessa passagem. Por várias vezes Davi, no versículo 2, no versículo 4, no versículo 10, no versículo 11, no versículo 12, antes de tomar uma decisão, Davi ora, ele não ora baseado nas suas emoções, ele ora baseado numa direção de Deus. Antes de agir, ele orava, antes de mover, ele consultava ao Senhor. E por isso, mesmo traído, mesmo cansado, mesmo no deserto, ele nunca perdeu o propósito de vista. Tudo que Davi buscou a Deus, Deus lhe mostrou. E tudo que você buscar em Deus, Deus vai te revelar. E às vezes Ele revela coisas que a gente não queria nem saber. Porque Deus vai te mostrar quem está com você e quem não está com você. Quando você é fiel a Ele, Ele é sincero com você. O que Davi falou? Deus, é verdade que Saul está vindo? É verdade, Saul. É verdade, Davi. Deus, é verdade que os moradores de Keila entregarão a mim e aos meus homens a Saul? E o Senhor lhe respondeu, sim, entregarão. Deus mostra quem está com você e quem não está com você. Deus mostra quem está do seu lado e quem está armando para te derrubar. Quem ora, Deus fala com ele e ele não é enganado. Vamos nos colocar em pé nesse momento e vamos orar.